Eu quero convidá-los para fazermos a leitura de 3 versos na palavra de Deus. Eu vou ser rápido, de verdade. Vamos ler no livro de Números, capítulo 13. Diante de tudo que eu já assisti, já participei aqui hoje, eu confesso que eu tentei fugir desta palavra, mas eu creio que ela é própria para esta noite. Números capítulo 13, eu quero ler com vocês 3 versos. Verso 1, verso 2 e depois o verso 33. Os 2 primeiros versos do capítulo e o último verso do capítulo. Quantos acharam, digam amém. Se você perceber que a pessoa que está próxima a você não trouxe ou não tem uma Bíblia, reparta a sua Bíblia com esta pessoa para que ela possa fazer a leitura. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Talvez na sua Bíblia não esteja registrada a palavra príncipe, mas a palavra maioral, que é a mesma coisa. As versões mais atuais já substituem a palavra maioral pela palavra príncipe. Diga aos homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, envie um, sendo ele príncipe entre eles. Verso 33, vamos lá. Também vimos ali alguns gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Dá para dizer amém comigo pela leitura desses versos? Vamos tentar juntar o verso 2 com o verso 33. Nós vamos dizer assim, ó: de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vamos tentar? 1, 2, 3. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora vamos lá no verso 33. Você vai repetir a última parte do verso que diz: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos lá? E éramos... Queridos, estes versos, eles estão inseridos dentro de um contexto muito especial. Vocês conhecem a história, não há necessidade de tecer detalhes da história, mas apenas para avivar a nossa mente e a nossa lembrança. Moisés envia, por determinação de Deus, homens que deveriam espiar a terra que o Senhor havia prometido que daria ao seu povo a tão esperada, a tão desejada, a tão sonhada terra de Canaã, que traduzido quer dizer terra que mana leite e mel. Moisés separa os 12 representantes das 12 tribos de Israel. Eles vão até a terra, colhem de lá o fruto da terra, que era um fruto especial. A Bíblia tece alguns comentários acerca do fruto,
E um comentário que nos chama a atenção era de um cacho de uva que eles trouxeram da terra. E diz o texto sagrado que aquele cacho de uva era tão grande que eles precisaram colocá-lo em um pedaço de madeira para poder transportá-lo. Acredito eu que cada um colocou uma ponta da madeira no seu ombro e o cacho foi pendurado na madeira para que pudesse ser trazido. Tamanha era a prosperidade e a produtividade da terra. Mas quando eles chegam e apresentam aquele fruto da terra, quando eles chegam e mostram que a terra era como o Senhor havia determinado, uma terra que manava leite e mel, 10 desses espias levantam a voz e dizem: Moisés, a terra é boa, a terra é fértil, a terra é produtiva, a terra é como o Senhor falou, mas a terra não é para nós, porque habitam na terra gigantes, homens de um tamanho descomunal, e nós não temos como vencer esses gigantes, nós não temos como travar um embate com eles, porque certamente eles prevalecerão. Entenda, Moisés, quando nós chegamos lá e vimos aqueles homens, duas coisas bateu forte no nosso coração. Ouça bem, a primeira coisa, nós nos sentimos como gafanhotos diante deles, e eles também nos viram como gafanhotos. Eu faço aí um questionamento: como é que eles puderam saber como é que aqueles homens os viam? Eles se sentirem como gafanhotos é uma coisa, acharem que aqueles que os viam também os taxavam como gafanhotos era uma outra história. Mas há um respaldo bíblico para isto. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Provérbios 23:7, somente me escute, há uma expressão bíblica que diz o seguinte: como imagina o homem na sua alma, assim é. Na verdade, o fato deles se sentirem como gafanhotos os levam a imaginar que aqueles gigantes também os viam como gafanhotos. Mas o texto sagrado diz que Moisés escolheu príncipes. Eram 12 príncipes, e agora eles se viam e se manifestavam como se fossem gafanhotos. É nesta reflexão que eu quero fazer com vocês esta noite, de maneira muito rápida, mas eu tenho certeza que esta palavra servirá de bênção e de lição para cada um de nós. Eu quero analisar com vocês, primeiro, o que é um gafanhoto? Quais são as características que eu poderia tecer acerca de um gafanhoto? Eu começo a pensar e entendo. Primeiro, gafanhoto é apenas um inseto. E se é um inseto, ele não tem muita significância, porque um gafanhoto não produz e nem constrói, muito pelo contrário, ele destrói. O gafanhoto é um inseto que destrói a lavoura. E eu começo a olhar para nós, sem querer trazer aqui uma palavra de exortação, mas de conscientização. Existem pessoas entre nós que são verdadeiros gafanhotos. São verdadeiros insetos, porque eles não produzem absolutamente nada. Eles não constroem absolutamente nada. Eles passam pela vida sem fazer história. E escute uma coisa, a Bíblia diz que o que conta para nós não é o dia do nosso nascimento, mas é o dia da nossa morte. Sabe por que a Bíblia diz isto? Porque é na morte que as pessoas têm condições de contar a nossa história. Se nós conseguirmos fazer uma história, as pessoas darão testemunho acerca daquilo que nós construímos. Se nós conseguirmos durante a vida fazer alguma coisa de bem
bem para a sociedade, para a nossa família, para a igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. As pessoas vão lembrar disto, mas se nós não conseguirmos fazer absolutamente nada, a nossa história jamais será lembrada. Existem pessoas que nunca conseguiram construir nada, e eu vim aqui hoje, na autoridade da palavra de Deus e do Deus da palavra, para acordar alguém que está adormecido. Chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você descruzar os braços e começar a produzir. A igreja de Deus conta com você. Eu disse para vocês que eu hesitei em trazer esta palavra, mas quando cheguei aqui, pastor Wagner, e vi o grupo de obreiros que foram separados hoje, Deus falou ao meu coração: a palavra é esta: nós não podemos levantar aqui gafanhotos. Esses obreiros não podem ser insignificantes. Esses obreiros precisam fazer a diferença. Eles não foram nesta noite separados apenas para portar no seu bolso uma credencial ou para assumir um lugar de destaque aqui nesta tribuna. Eles foram separados porque Deus conta com o trabalho destes homens. Eles precisam construir alguma coisa para o reino de Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Eu não sei se você vai ter coragem. Depois você pede perdão, meu irmão. Diga para ele: meu irmão, você tem construído alguma coisa nesses últimos anos? Olha para ele e diga: como é que as pessoas vão contar a sua história? Como é que você escreveria a sua biografia? Eu glorifico a Deus nesta noite, porque estou pregando em uma igreja onde homens de Deus por aqui passaram e marcaram a sua história. Nós citamos nesta noite saudoso pastor Antônio Cupian, que ainda mora no nosso coração de forma muito acentuada. Foi um homem que fez história. Está aqui o pastor Wagner seguindo os mesmos passos, fazendo história. Eles não são exclusividade, eles são filhos de Deus, assim como nós somos, e Deus pode usar a todos nós para também construir uma história de sucesso. Segundo, o que é um gafanhoto, meu irmão? Gafanhoto, não se assuste com o que eu vou dizer, tem o braço pequeno, não é isso? Eu diria que ele tem a mão mirrada. E você sabia que tem príncipe de mão mirrada hoje? Você sabia que tem crente de mão mirrada, meu irmão? Não abre a mão para contribuir de jeito nenhum. Pastor pode colocar os pulmões para fora aqui, apresentando as necessidades da igreja. Tem crente que a mão é tão mirrada que nem para saudar o outro com a paz do Senhor ele abre a mão. Você já viu, irmão, quando vai te cumprimentar, cumprimenta assim com a ponta do dedo? Paz do Senhor, meu, parece que dá choque. Não é assim? Mas o senhor toca na pontinha do dedo. Tem medo de se contaminar, meu irmão. Essa mão aqui é santa. Quando eu aperto, tem vontade de ficar segurando ela por algum tempo, para ver se transmite um pouco da unção de lá para cá, meu irmão. Pessoas que não ajudam em nada, meu irmão. São críticos por excelência. Aqui em Ribeirão Pires não tem, mas essa mensagem nós vamos passar na televisão e vai para o Brasil inteiro. Pode ser que lá em outro estado do Brasil tenha. Pessoas que são autênticos críticos. Eu digo que hoje para pregar está difícil, meu irmão. Porque antigamente você dizia: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O povo já plantava bananeira de alegria. É ou não é? Hoje nós não temos ouvintes, nós temos formadores de opinião. Você está pregando, o cidadão está escrevendo. Nada contra escrever, anote. Aquilo que a mente não alcança, a escrita vai trazer de volta. Mas existem pessoas que são autênticos críticos. Eles vêm ao santuário, não vêm para que o culto seja produtivo. Eles vêm para dar uma espiada, para ver como é que a coisa está acontecendo. Escute o que eu vou dizer com muita tristeza. Quando a igreja começa a viver uma fase negativa,
que não é o caso de Ribeirão Pires, graças a Deus por isso. Você sabia que tem crente que quando tudo vai bem, quando os cultos são uma bênção, ele não faz questão de vir. É só ele saber que o culto de domingo foi ruim, que no próximo domingo ele está aqui para assistir o 2º capítulo. Eu não posso perder o próximo capítulo. Tem gente que quando Deus está presente, ele está longe. Mas se Deus sai um pouquinho de perto, ele chega mais para perto. Não, eu quero estar lá para ver o que vai acontecer. Disseram que domingo passado o culto foi uma canseira. Domingo que vem eu não posso perder para ver se vai se repetir a mesma coisa. Eu preciso de algum assunto para criticar, meu irmão. E se esquece que quem faz o culto somos nós. Se o culto não foi bom, o problema não está em Deus, está naqueles que prestaram a Ele um culto. Quando nós abrimos o nosso coração e adoramos ao Senhor, o Senhor se faz presente e a sua glória se manifesta no santuário. É verdade ou não, meu irmão? Dá uma olhadinha aí para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, você já cultuou esta noite? Meu? Ou você veio só para dar uma espiadinha, meu irmão? Você já abriu o seu coração para adorar a Deus? Ou você está esperando que o pregador traga o céu na terra para que você possa adorar a Deus? Pregador não tem essa capacidade. Quem traz o céu à terra são os adoradores. Quando você abre a sua boca e adora a Deus, os céus se manifestam e a glória de Deus toma o ambiente. Terceiro, gafanhoto tem mão curta, tem braço curto, mas tem perna comprida. Comprida e forte. Você sabia que nós temos um bom número de irmãos que são experts em sair correndo, meu irmão? É só você colocar um pouquinho de responsabilidade na igreja que ele já usa as pernas para correr. É só você colocar um pouco de responsabilidade no povo de Deus, que ele já está saindo fora. E usa até uma expressão que a gente usa muito hoje, ó: fui. Conta comigo não, pastor. Não conta comigo não. Apto para fugir. Você sabia? Aqui em Ribeirão Pires não tem. Diga para o irmão do seu lado: aqui não tem. Queira Deus que não. Você sabia que tem crente que não vem para um trabalho missionário? O senhor sabia? Sabe por quê? Tem medo de ser pego por Deus. Eu vou lá na manhã missionária, e se Deus me pega? E se lá Deus me chama para a obra missionária, o que é que eu vou fazer? Se Deus te chamar, vai, meu irmão. E pode ir confiante, porque o Deus que chama, capacita, abençoa, abre as portas, dá provisão, te dá palavra, te dá autoridade, e o seu ministério será próspero. Nela e diga: a mesma comunhão que você tem, eu tenho também. Ninguém vai calar a nossa voz. Ninguém vai calar a nossa voz. Eu vou dar um instante agora para que você solte a sua voz e adore a Deus. Servir a Deus não é sacrifício. Servir a Deus é privilégio. Quantos podem adorar a Deus por isto? Solte a sua voz e adore. Igreja, Senhor, capacita esta igreja, Senhor, capacita esta igreja, Senhor, capacita esta igreja, Senhor, a cada dia, para que possamos atender o grande chamado do Senhor. Abandonemos o sono,
nossa salvação está mais próxima. Abençoa estas pessoas. Que a bênção da prosperidade, da alegria, do perdão, da comunhão contigo esteja presente nas vidas e nos lares. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e ministro sobre estas pessoas a tua bênção. Amém, Senhor. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer,
Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer.